Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, todos nós que estamos em Cristo, como igreja, temos que nos conscientizar, sim, que toda a nossa ação prática nesse mundo tem que girar em torno do Evangelho que o próprio Senhor Jesus pregou. E quando o Senhor Jesus pregou o Evangelho, isso não foi da boca para fora, porque aquele Evangelho que ele pregou, que era o Evangelho do Reino de Deus, ele o viveu, ele o praticou com ações práticas. E essas ações práticas, giradas em torno do Evangelho que ele mesmo pregou, foram vistas por muitas pessoas. Muitas pessoas foram testemunhas da ação do Senhor Jesus, que estava de acordo com o Evangelho que ele pregava. Então, nós hoje temos que agir da mesma forma, porque Paulo também fez isso, porque tudo o que Paulo fez foi por causa do Evangelho. Ele mesmo escreveu isso. Ele mesmo escreveu que tudo faço por causa do Evangelho, com a finalidade, com o objetivo de me tornar cooperador com ele. Então, meus irmãos, nós hoje, que estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, temos que fazer tudo também por causa do Evangelho, para que possamos nos tornar cooperadores com ele. Porque o mundo precisa disso, de homens e mulheres que sejam cooperadores do Evangelho. Porque o Evangelho em si não vai fazer nada sozinho. Ele precisa de você e de mim para a sua pregação neste mundo. Foi por causa disso que o Senhor Jesus nos disse para irmos por todo mundo, para pregar o Evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, nós temos que nos conscientizar disso, de que devemos sim fazer tudo por causa do Evangelho. Todas as nossas ações práticas nesse mundo, diante das pessoas, tem que ser por causa do Evangelho, para que elas possam crer no mesmo Evangelho que o Senhor Jesus pregou, que é o Evangelho do Reino. É esse Evangelho que nós devemos pregar, que nós devemos testemunhar, que nós devemos viver. Então, para que isso possa acontecer de fato e de verdade, uma das coisas que nós devemos fazer hoje é voltar para o Evangelho genuíno. Porque, infelizmente, por aí nas denominações, está o Evangelho misturado, deturpado e pervertido. E muitas pessoas, muitos irmãos estão tolerando esse Evangelho misturado, deturpado e pervertido. Estão tolerando esse Evangelho que não é o Evangelho do Reino, porque não é o Evangelho genuíno. Então, meus irmãos, para que aconteça alguma mudança na vida de alguém, uma mudança séria, uma mudança que seja aprovada pelo Senhor Jesus, uma mudança que ele concorde que aconteça na vida das pessoas, nós, a quem o Senhor Jesus nos incumbiu de pregar esse Evangelho, temos que voltar para o Evangelho genuíno, para que possamos pregar esse Evangelho. O Evangelho do Reino é o Evangelho genuíno, o Evangelho que não tem mistura, que não foi deturpado nem misturado com nada, nem pervertido por ninguém. É esse Evangelho que nós devemos defender com firmeza, com vontade, com ânimo, porque esse Evangelho do Reino, ou o Evangelho genuíno, ou o Evangelho de Cristo, é o Evangelho certo, é o Evangelho aprovado, para que nós possamos pregar, para que nós possamos ir pregar esse Evangelho. As pessoas têm que dar ouvidos a esse Evangelho. Como elas ouvirão, senão a quem prega esse Evangelho genuíno, puro e simples?
Porque infelizmente hoje muitas pessoas estão dando ouvidos a um evangelho misturado, deturpado, pervertido. E estão caindo nessa armadilha. Estão sendo enredados, envolvidos por isso. E esse erro de se dar ouvidos a esse outro evangelho chega ao ponto das pessoas se recusarem a darem ouvidos à verdade, principalmente a verdade do evangelho genuíno. Olha a que ponto chegou isso aí. Então, meus irmãos, chegou a hora, aliás, já até passou da hora de cada um de nós voltarmos para o evangelho genuíno, porque não dá mais. Não dá mais para ninguém ficar envolvido mais e enredado por esse outro evangelho. Chega, isso tem que acabar. Tem que ser colocado um ponto final nisso. E o Senhor Jesus, com essa mensagem aqui, que é muito clara e simples, Ele está nos estimulando a fazermos isso. Essa é a vontade dEle para as nossas vidas, que possamos voltar para o evangelho genuíno. Mas, depois que cada um de nós já vê essa mensagem aqui, ou já leu essa mensagem aqui, a decisão de voltar para o evangelho genuíno tem que caber a nós. É voluntária, é espontânea, é liberal. É para aquele que quiser. Aquele que quiser voltar para o evangelho genuíno, volte. E aquele que não quiser, não volte. Fique envolvido e enredado pelo evangelho misturado para pervertido. Não há pressão. O Senhor Jesus não coloca pressão em ninguém, Ele não pressiona ninguém. Ele não força. Ele não tortura ninguém para que essa pessoa volte para o evangelho genuíno. Não, Ele não faz isso. Pelo contrário, é pelo Espírito. É pelo Espírito dele. Aqueles que derem ouvidos ao Espírito e não endurecerem o coração, e não endurecerem a cerviz, é que vão ter essa vontade espontânea de voltar para o evangelho genuíno. É isso que Ele espera. Ele espera isso de cada um de nós hoje, enquanto ainda há tempo, porque o fim dos tempos já está às portas, já está para acontecer. A volta do Senhor Jesus já está para acontecer, brevemente. Os sinais já estão mostrando isso aí claramente. Os acontecimentos que estão acontecendo no mundo estão nos avisando que a volta do Senhor Jesus vai acontecer brevemente. Mas antes que isso aconteça, o Senhor Jesus nos dá a oportunidade de voltarmos para o evangelho genuíno. Então, meus irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos aproveitar essa oportunidade que temos dada por Ele, para que possamos, juntos como igreja, voltarmos para o evangelho genuíno. É isso que Ele espera de nossas vidas. Porque enquanto existir nesse mundo esse falso evangelho, esse outro evangelho, que se chama evangelho misturado para pervertido, enquanto muitas pessoas estiverem tolerando quem venha pregando esse outro evangelho, o mundo vai de mal a pior. O mundo nunca vai ouvir a pregação do evangelho do reino, da mesma forma que o Senhor Jesus pregou, que é o evangelho genuíno. É isso que tem que dar esperança para as pessoas. Esperança na promessa que foi feita. Porque, segundo a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra. Segundo a promessa do Senhor Jesus, é isso que nós esperamos, novos céus e nova terra. Essas pessoas podem ter essa esperança também, mas elas só vão ter essa esperança pela pregação do evangelho genuíno. Então, meus irmãos, vamos agora que essa mensagem aqui já nos trouxe uma conscientização do que devemos fazer, vamos, conscientizados disso, pregar o evangelho do reino, todos os dias, sem parar, com mais vontade, com mais firmeza, com mais ânimo, para que assim muitas pessoas possam ser salvas por Cristo Jesus, pela pregação do evangelho. Isso tem que acontecer.
Então, agora, eu espero que toda a igreja que ouviu essa mensagem aqui, essa palavra, baseada nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, possa, sim, voltar para o Evangelho genuíno, para continuar a pregação desse Evangelho em todos os lugares desse mundo. Isso tem que acontecer. Cabe à igreja cumprir essa missão, cumprir esse ID. Então, vamos fazer isso com responsabilidade e eficiência, para que assim possamos ser aprovados pelo Senhor Jesus no final. Para que assim possamos ser aprovados pelo Senhor Jesus no final. Então, isso tem que acontecer assim, meus irmãos. Vamos dar o nosso sim, para que isso possa acontecer sim neste mundo. Então eu espero que isso aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, eu vou ler aqui agora mais uma mensagem que, assim como essa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, essa mensagem que eu vou ler aqui também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Desarraigada deste mundo perverso. Sim, meus irmãos. Por que o nome dessa mensagem é Desarraigada deste mundo perverso? Porque a igreja que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue, a igreja que ele edificou sobre a pedra, que aliás é ele mesmo, essa igreja, ela, embora esteja no mundo, mas ela não faz parte do mundo. Ela não tem nenhuma ligação física ou espiritual com esse mundo, em tempo algum isso aconteceu. Então, a igreja não está ligada a este mundo, não faz parte desse mundo. Não é uma instituição do mundo, como uma prefeitura, um estádio de futebol, um hospital, uma empresa. Não. A igreja do Senhor Jesus, aquela que ele comprou com seu próprio sangue, não faz parte desse mundo. Está em outro lugar, está em outro lugar que não pertence a esse mundo. Porque, segundo as Escrituras, a igreja está assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o lugar onde a igreja está. E vai estar ali para sempre, não vai mudar. Então, hoje, nós temos que nos conscientizar disso, de que a igreja não está nesse mundo, não faz parte desse mundo. E por a igreja não fazer parte desse mundo, a igreja não pode se colocar em julgo desigual com os incrédulos. A igreja não pode ter nenhuma sociedade, nenhuma ligação com os ídolos desse mundo, com nada e com ninguém. Então, meus irmãos, nós, como igreja, temos que entender isso de uma vez por todas, porque isso é sério demais. Não podemos brincar, não podemos nos sujeitar às instituições, a esses templos construídos por mãos humanas, que foram institucionalizados neste mundo com CNPJ. Você não pode fazer parte disso, você não pode ser cúmplice disso, e nem conivente. Você não pode consentir com isso em tempo algum. Se você é mesmo uma igreja do Senhor Jesus, se você está em Cristo, se você ama ao Senhor Jesus sinceramente, se você foi salvo pela graça dele, você não pode fazer parte disso em tempo algum, de nada dessas coisas. Então é hora de sair, é hora de você tomar o seu devido lugar em Cristo Jesus, como igreja dele, como corpo dele, como aqueles que foram desarraigados desse mundo, aqueles que foram tirados do mundo, que não fazem parte deste mundo em tempo algum, que não fazem parte deste mundo em tempo algum. Esses somos nós, ou seja, eu e você e os nossos outros irmãos. Então vamos fazer jus a isso, para que assim sejamos uma igreja que já foi desarraigada deste mundo para sempre, definitivamente. Então, meus irmãos, vamos nos conscientizar disso
E para nos conscientizarmos disso, o Senhor Jesus nos manda essa mensagem hoje, que se chama Desarraigada deste Mundo Perverso. Mas antes de eu ler essa mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras que tem um pouco a ver com essa mensagem. Porque antes do Senhor Jesus nos salvar pela sua graça, antes dele nos comprar com o seu sangue para sermos uma igreja dele, antes dele nos desarraigar deste mundo perverso, nós estávamos nesse mundo, meus irmãos. Todos nós. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados neste mundo. Mas o Senhor Jesus, por sua graça, nos salvou disso aí. E nos fez assentar nos lugares celestiais nele mesmo, ou seja, em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, esse texto que eu vou ler aqui agora fala um pouco sobre isso. Fala um pouco do que éramos antes e o que somos agora em Cristo Jesus. E você vai ver que o que somos agora em Cristo Jesus é aquilo a que devemos dar valor e importância. E não as outras coisas que éramos antes. Então eu vou ler esse texto aqui. Está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios. Está escrito assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, tudo isso aconteceu conosco também. Nós, um dia, andávamos segundo o curso deste mundo, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Andávamos segundo o curso deste mundo, fazíamos a vontade da nossa carne, a vontade dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como muitos hoje ainda são. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, como o texto diz, e por causa do grande amor com que nos amou, nos resgatou e nos deu vida, juntamente com Cristo. Agora, meus irmãos, já não fazemos parte do mundo. Já fomos comprados pelo sangue. Já fomos salvos pela graça. Já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E vamos ficar ali para sempre. Esse é o nosso lugar. Então, meus irmãos, nós não temos mais nenhuma ligação física ou espiritual com este mundo. É hora de você se conscientizar disso e não participar mais desse mundo e de nada que ele possa ter. Nada que o mundo tem presta. Nada que o mundo tem é saudável para as nossas vidas. Tudo que o mundo tem é ruim, é mal, causa más consequências nas nossas vidas. Por isso não podemos ser cúmplice com este mundo. Não podemos participar dessas coisas, dessas obras infrutíferas das trevas que existem nesse mundo. Porque não somos do mundo. Embora estejamos nele, mas estamos nele para cumprir uma missão que já nos foi dada. E essa missão tem que ser cumprida com responsabilidade e eficiência. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos conscientizar mesmo de que não somos desse mundo. Então, meus irmãos, essa mensagem que se chama
desarraigada deste mundo perverso, vai nos falar sobre isso. O Senhor Jesus vai nos falar sobre isso nessa mensagem. Então esteja atento a essa mensagem e que essa mensagem seja útil para a sua vida, para conscientizar a sua vida, para que assim, tanto você como eu, possamos juntos estar conscientizados daquilo que o Senhor Jesus vai nos falar hoje, que é muito importante, sério e relevante para as nossas vidas. Porque as nossas vidas não podem mais ficar associadas a este mundo, participando deste mundo, com o jugo desigual desse mundo. Porque é tudo imundo. Esse mundo jaz no maligno, não serve para as nossas vidas. Esse mundo que jaz no maligno não serve nada para as nossas vidas. Então eu vou ler essa mensagem aqui, que se chama Desarraigada deste mundo perverso. E ela começa assim: está escrito, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Meu irmão, o mundo é um lugar que jaz no maligno. O mundo é um lugar com má índole. O mundo é um lugar mau. O mundo é um lugar onde se comete muitas corrupções, prostituições e perversões. Por isso, o mundo é um lugar onde a igreja pode se tornar mundana, pervertida e contaminada. E para evitar que isso acontecesse com a sua igreja, o nosso Deus e Pai, pela sua vontade, fez com que o seu Filho se entregasse pelos nossos pecados, para nos tirar deste mundo, para nos livrar deste mundo, para nos arrancar pela raiz deste mundo, para que nunca mais a sua igreja pudesse ter, em tempo algum, nenhuma ligação física ou espiritual com este mundo, e para que nunca mais pudesse se associar com este mundo perverso, e nem com nenhuma das coisas que nele estão, as quais não podemos amar, porque todas as coisas que procedem do mundo não procedem do Pai. Por isso que, segundo a sua vontade, a sua igreja foi desarraigada deste mundo perverso, para não se conformar, nem se amoldar, e nem mesmo participar das coisas perversas que existem neste mundo. Meu irmão, a igreja que já foi desarraigada deste mundo perverso tem que se conscientizar que tem sim que se guardar incontaminada dele. Tem sim que se abster de toda forma de mal que existe nele. Tem sim que se acautelar de todo o fermento que existe nele. Tem sim que se conscientizar de que não pode dar lugar ao diabo que está nele, de que não pode ser endurecida pelo engano do pecado que está nele, e de que não pode se embriagar, com o vinho da Babilônia que está nele. Meu irmão, a igreja que já foi desarraigada deste mundo perverso tem que se manter santa, sem defeito, em paz, sem mácula e irrepreensível, mesmo que neste mundo perverso esteja no meio de uma geração corrupta e pervertida, onde tem que resplandecer como luz, sendo de fato e de verdade sinceros filhos de Deus inculpáveis, que esteja preservando em si mesma a palavra da vida até o dia de Cristo. Meu irmão, se como igreja nós já fomos desarraigados deste mundo perverso, então, por que muitos entre nós, como se ainda estivessem enraizados neste mundo perverso,
se envolvem em negócios desta vida, ou só ficam pensando em coisas terrenas, ou só ficam querendo se entregar ao amor do dinheiro e querendo ficar ricos aqui neste mundo, de onde e de quem vem tal persuasão que está totalmente contrária ao fato real e definitivo de a igreja já ter sido desarraigada deste mundo perverso, que já não tem mais nada que preste para a igreja, que pelo fato de já ter sido desarraigada deste mundo perverso, agora está assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, essa mensagem foi muito esclarecedora, a tal ponto de já não deixar dúvida em ninguém. E se essa mensagem já não deixa dúvida em ninguém, então isso significa que agora que já estamos conscientizados por essa mensagem, o que devemos fazer? Qual é a nossa atitude? O que devemos fazer agora que já recebemos essa mensagem? O que devemos fazer é nos desligar desse mundo para sempre, definitivamente. Porque, segundo o que já está escrito, nós já fomos desarraigados deste mundo perverso. Não existe em nós nenhuma raiz que nos prenda a este mundo. O Senhor Jesus já nos desenraizou deste mundo para sempre, para que em tempo algum possamos fazer parte dele, possamos se associar com ele, ser cúmplice nas coisas dele, participar das coisas do mundo. Não podemos amar o mundo nem as coisas que nele estão, pois aquele que ama o mundo e participa do mundo, o amor do Pai não está nele. Então, meus irmãos, chegou a hora de entendermos isso de uma vez por todas, que é muito claro isso. Agora, o que o Senhor Jesus quer que façamos é que possamos tomar posse do lugar onde estamos, que é assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus significa, de fato e de verdade, que já fomos desarraigados deste mundo perverso. Por isso não podemos fazer parte dele. E não podemos nos colocar em julgo desigual com os incrédulos, em tempo algum. Então, meus irmãos, tudo o que está escrito é para entendermos que já não fazemos parte desse mundo. Já não fazemos parte do sistema do mundo, do sistema das religiões, das denominações, dos templos construídos por mãos humanas, da hierarquia que existe nas denominações. Não podemos fazer parte disso em tempo algum. Essas denominações institucionalizadas já fazem parte do mundo. E eles querem, os líderes, os pastores, bispos e apóstolos dessas denominações, querem nos enredar, querem nos arrastar para isso. E se até hoje eles conseguiram, é por nossa própria culpa, porque o que está escrito a nosso respeito é que já fomos desarraigados deste mundo perverso para não fazermos parte dele e de nenhuma instituição humana ou que já foi institucionalizada nesse mundo com CNPJ. Então, meus irmãos, agora eu e você temos a responsabilidade de tomar posse daquilo que já foi feito. Temos que andar de acordo com aquilo que já foi feito. E o que já foi feito é que já fomos desarraigados deste mundo perverso. E estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa condição, que é definitiva. Esse é o nosso lugar. Nós devemos agora só pensar e buscar nas coisas lá do alto. A nossa pátria está lá, nos aguardando. A nossa herança está lá. A nossa riqueza que devemos acumular está lá. Então, meus irmãos, tudo está lá. Não está mais aqui. Não está mais nada neste mundo. Esse mundo é perverso, é mau, é nocivo, é nojento. Não serve para as nossas vidas.
O que serve para as nossas vidas é Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança, a esperança da glória. Ele é o nosso Salvador. Ele é que nos salvou. Pela graça dele somos salvos. E por causa disso, fomos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É nesse lugar em que estamos. Então, meus irmãos, vamos esquecer o mundo. Vamos deixar o mundo para trás. Vamos olhar firmemente para o Senhor Jesus, o único pastor e bispo de nossas almas. Ele quer que vivamos de acordo com o que está escrito. Ele quer que vivamos de acordo com o que está escrito. E o que está escrito é o que já foi dito, que Ele já nos desarraigou deste mundo perverso e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então que possamos viver assim, meus irmãos. Então que essa mensagem possa nos edificar dessa forma, segundo a vontade do próprio Senhor Jesus. Porque Ele enviou essa mensagem para as nossas vidas hoje. Então agora, essa mensagem já foi lida. E essa mensagem foi muito clara e nos esclareceu sobre isso. E agora, tendo convicção e certeza, fora de qualquer dúvida, que possamos agora estar de acordo com aquilo que o Senhor Jesus quer para as nossas vidas. Porque o que Ele quer para as nossas vidas é isso, que entendamos isso, que compreendamos isso, que já fomos desarraigados desse mundo para sempre. Então, meus irmãos, que isso possa acontecer conosco, que essa mensagem possa cumprir o seu objetivo em nossas vidas, de nos conscientizar que estamos em Cristo e que nada vai nos separar dele em tempo algum. Então que isso possa acontecer com todos nós, que essa mensagem possa nos edificar e nos fortalecer em Cristo Jesus cada vez mais. Então que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.